Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste grupo espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos concede oportunidades sem fim, oportunidades sem limites, para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento, para a nossa transformação. Nós agradecemos também e precisamos aprendermos a agradecer a este Pai amigo que nos enviou para nos auxiliar, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, conforme nós encontramos na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, aquele tipo mais perfeito, ou seja, aquele espírito mais perfeito que Deus nos encaminhou, ou seja, encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo. Por isso, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por estes belíssimos ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco nesta página virtual para juntos mais uma vez estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para nos esclarecermos um tanto mais. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos como base para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica dos capítulos do livro Palavras de Vida Eterna, que é composto por 180 capítulos. Hoje, a referência para as nossas reflexões é o capítulo de número 103, que tem como título Produzimos. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas acerca do que nós produzimos e nos alerta que em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer posição que nos encontrarmos na sociedade, no local onde nós estamos inseridos ou estivermos inseridos, nós estamos produzindo constantemente, assim como a natureza, através de todos os seus recursos, está produzindo constantemente. Mas antes de iniciarmos aqui as reflexões com Jesus de Nazaré, com Emmanuel, com Chico Xavier, com os demais espíritos amigos, faremos uma leitura de um novo livro que começaremos hoje nas nossas reflexões, mensagens curtas para iniciarmos as nossas reflexões. Então hoje iniciaremos o livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. Então este livro, Vigiai e Orai, ele é composto de mensagens curtas acerca de vigilância, com base naquela frase do Cristo, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Irmão José
compôs aqui uma série belíssima de mensagens acerca desta necessidade da vigilância. E hoje faremos a leitura do prefácio deste livro, que é de autoria de Irmão José, também o prefácio, e o capítulo de número 1. Então, o prefácio desta obra, Irmão José grafou da seguinte maneira: neste pequeno livro sobre temas da vida diária, oferecemos aos nossos irmãos o resultado em síntese das reflexões que efetuamos à luz do Evangelho quanto às mais diversas situações que afligem o homem em sua breve passagem pela terra. Então aqui Irmão José nos fala acerca desta breve passagem pela terra. E aí ele diz na sequência que consoante o que nos disse Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação, este volume de nossa despretensiosa lavra nos é um convite à vigilância operosa e à prece que se traduz na ação cotidiana pelo bem de todos. Então aqui ele nos chama a atenção que este livro é um convite à vigilância constante, à vigilância operosa e à prece que se traduz na ação cotidiana pelo bem de todos, porquanto, sem fé em Deus e a vivência constante do amor aos semelhantes, o homem estará sempre à mercê de suas próprias imperfeições, sucumbindo, não raro, sob o assédio das forças do mal que lhe transformam que transformam e tramam a sua queda. Então assim nos fala Irmão José neste prefácio que foi recebido por Carlos Bacelli em Uberaba no dia 3 de outubro de 1999. E aí nós faremos também na sequência a leitura e a reflexão do capítulo de número 1, que nos diz da seguinte maneira, e tem como título Caminha e Chegarás. Então aqui, Irmão José, neste capítulo, diz o seguinte: não des guarida aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. Então aqui ele nos chama atenção para a necessidade da vigilância em relação a todo e qualquer estado de abatimento que persista em nós e também vigilância em relação aos maus pensamentos. E ainda ele diz que a ideia acalentada tende a se expressar em ação. Então, se acalentamos ideias de pessimismo, de abatimento, sem sombra de dúvida que estas ideias, em um determinado momento, se expressarão em ação. Então, é por isso a necessidade da vigilância constante. E ainda ele acrescenta que a influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Prestemos atenção nesta frase de Irmão José, quando ele nos diz que a influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa as suas mãos com o bem e a tentação se afastará. Então aqui ele nos fala que não podemos ficar de forma invigilante e descansarmos além do necessário. É preciso ocuparmos as nossas mãos, que as nossas mãos realmente sejam ocupadas com o bem, porque assim a tentação se afastará de nós. E ainda ele acrescenta que na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos
potencializar, supervalorizar os nossos problemas, as nossas dores, porque assim agindo de forma excessiva em relação aos nossos problemas, dramatizando as nossas dores, nós nos esqueceremos e desperdiçaremos o tempo e momentos para auxiliarmos outros irmãos de jornada que se encontram ou que se encontrarem em maiores necessidades que nós mesmos. E aí ele encerra dizendo: a prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Então aqui ele nos chama a atenção que a prova, ou as provas pelas quais estamos passando, ou um dia iremos passar, significa nada mais, nada menos que oportunidade de redenção. E se nós nos esforçarmos para caminharmos sempre para adiante, para o alto, conforme nos fala Emmanuel, sem sombra de dúvida, que chegaremos a esta condição de seres iluminados. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 103 do livro Palavras de Vida Eterna, produzimos. E Emmanuel buscou como referência para estes estudos, estas reflexões, palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus, no capítulo de número 15, versículo de número 4, quando Jesus disse da seguinte maneira: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então aqui Jesus nos chama a atenção que se nós permanecermos ligados a Ele através das nossas boas atitudes, colocando em prática os seus ensinamentos, Ele permanecerá ligado a nós. Aí ele acrescenta: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então aqui ele traz como simbologia o ramo da videira, que se o ramo estiver apartado do tronco, ele não produzirá por si só, que ele precisa do tronco por onde vem a seiva da vida, para que ele possa produzir frutos. Então ele diz que assim também é conosco. Nós precisaremos continuar ligados, ou nos religarmos, nos reconectarmos e continuarmos ligados a Jesus para que possamos produzir também. E aí vem Emmanuel e nos diz da seguinte maneira: produzimos, e tudo o que é alguma coisa produz algo. Então aqui Emmanuel começa nos dizendo que todos nós produzimos, e tudo o que é alguma coisa produz algo, ou seja, produz alguma coisa. E aí ele lembra que elementos considerados desprezíveis na natureza estão fazendo isto ou aquilo. Então, elementos que compõem, que estão aí na natureza, sem que nós nem percebamos, nem prestemos atenção e também não coloquemos ali o devido valor, a devida atenção, estão produzindo. E aí ele lembra que pedras produzem aspereza, ao mesmo tempo que espinhos produzem lacerações, lama produz sujidade ou então sujeira, martelo produz golpes. Então aqui ele fala das pedras, dos espinhos, da lama e do martelo. E aí ele lembra que, entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos, ou seja, a pedra, espinho, lama e martelo, esses recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos. Então, neste caso, ele nos chama a atenção que, se eles não estão em nossas mãos, são elementos considerados desprezíveis. Agora, se estão em nossas mãos para o trabalho no bem, são instrumentos valiosos, porquanto, aí ele esclarece por que são instrumentos valiosos, porque a pedra
em nossas mãos para o trabalho no bem, nos ajudam nas construções. Os espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, da mesma forma que a lama, devidamente tratada, é terra de sementeira e martelo, controlado, é auxiliar prestimoso. Então aqui ele nos chama a atenção que pedras, espinhos, lama e martelo, eles podem sair da condição de elementos desprezíveis quando não são manejados por mãos hábeis no trabalho do bem, para instrumentos valiosos. E aí ele acrescenta que cada criatura desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Então, de acordo e em acordo com os agentes que nós nos inspiramos, ou que usamos para a nossa inspiração, ou como nossa inspiração, nós produziremos. E aí ele acrescenta que os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. Aí ele cita aqui alguns seres. Então ele diz que o delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz o desregramento. Ao mesmo tempo, aquele que está constantemente com preguiça, ou seja, o preguiçoso, produz a miséria. E ainda ele lembra que o pessimista, aquela pessoa, aquele ser que constantemente está ali em abatimento, com pessimismo, aquele pessimista produz o desânimo nele e nas pessoas que estão à sua volta, que estiverem em vigilância, assim como ele. E aí ele acrescenta que onde estiveres, estais produzindo, de acordo com a influência a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Então aqui ele nos fala que onde nós estivermos, nós estaremos produzindo de acordo com as influências a que nós nos afeiçoarmos. Da mesma forma, nós atuaremos mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao nosso modo de ser. Então é preciso vigilância constante para produzirmos coisas boas e também influenciarmos as pessoas que estão à nossa volta também para produzirem coisas boas. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte, que todos nós produzimos inevitavelmente. Vai depender das nossas escolhas, produzirmos coisas boas ou coisas ruins. Então todos nós, inevitavelmente, estamos produzindo constantemente. E aí ele encerra dizendo que aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então aqui Jesus nos fala: permanecerei convosco se permaneceis em mim. Então, se nós nos esforçamos e se nós nos esforçarmos para mantermos esta união com Jesus, praticando os seus ensinamentos, Jesus permanecerá constantemente ligado, unido a nós, através das nossas boas atitudes, que possamos produzir, conforme o próprio Cristo disse, reconhece-se a árvore pelos seus frutos, que possamos produzir bons frutos, que sem sombra de dúvida, se nós nos esforçarmos e continuarmos ligados a Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos, não tem como não produzirmos coisas boas, porque os ensinamentos do Cristo, tudo o que ele exemplificou aqui, é para o bem. Então que possamos nos esforçar ao máximo para permanecermos ligados a Jesus, para que ele permaneça, continue ligado a cada um de nós. Paz aos nossos corações
e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que tivemos de juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.